Terceiro vídeo da série Gestão do FAP. As duas primeiras trataram de medidas proativas. Esta vai mostrar as primeiras medidas reativas. Basicamente são agendamento da perícia médica, subsídio ao médico perito da Previdência e contestação ao benefício B91, benefício acidentário. Não confundir contestação ao B91 com contestação do FAP. São coisas totalmente diferentes. Vamos ao vídeo. Então, são medidas reativas às que nós vamos ver agora. E elas basicamente são constituídas por agendamento da perícia médica, elaboração do subsídio ao médico perito e elaboração da contestação ao B91. É uma atividade multidisciplinar. Envolve uma atividade médica e ambiental e também uma atividade jurídica em casos especiais. O agendamento da perícia médica. Tira da frente. Nos encaminhamentos da Previdência por doenças, agendar o benefício para o colaborador tem uma importância muito grande. A primeira delas é que iremos conhecer qual a CID do encaminhamento. A Previdência, há muito tempo que eu digo 3, 4 anos, não informa mais no documento onde aparecem os dados do periciado e da perícia, não informa mais a CID. É a tal do sigilo médico. Essa é uma tela do SIGWeb, onde aparecem os benefícios, a gente vai ver isso no final desse vídeo, mas basicamente para mostrar, existe um painel de controle, uma série de dados, de informações, e aqui existem uns ícones onde aparecem os dados referentes a cada um dos benefícios. Vou clicar num deles, os dois, e aparece isso. Não vamos entrar muito em detalhes no que aparece, mas basicamente, até porque o número do benefício, o nome da pessoa, data de nascimento, enfim, diversos dados. A CID, informada pela empresa, foi a que nós informamos por ocasião do agendamento da perícia. Porque, caso contrário, a empresa não teria, por parte da Previdência, a informação da CID que justificou o afastamento. Ela teria que buscar junto ao serviço médico, qual a CID, enfim. Mas havendo agendamento, automaticamente nós informamos isso e automaticamente o sistema então informa em todos os lugares onde a CID é necessária. Aqui a CID não foi informada, consequentemente não foi feito o agendamento por parte da empresa e para saber, então, repito, ela terá que consultar o serviço médico para saber qual é a CID que justificou o afastamento. E o segundo grande benefício é saber em qual agência da Previdência vai ocorrer a perícia médica. Por quê? É preciso protocolar na agência o subsídio, veremos agora logo na sequência o que ele é, e é relevante saber também a data da perícia, e é necessário também para saber onde se vai protocolar a contestação do B91. Em relação ao agendamento da perícia médica, no SIGWeb, nas funcionalidades que ele apresenta, o agendamento inicia tão logo haja o conhecimento de que o trabalhador se afastará por mais de 15 dias. Por isso, pelos mais de 15 dias, ele será então encaminhado à perícia médica. Com isso, se tem ao menos 15 dias para analisar a situação do trabalhador e elaborar um subsídio ao médico perito quando cabível. É cabível quando o encaminhamento não ocorre por um acidente. Nesses casos, a empresa
emitiu uma CAT. Se ela emitiu uma CAT, ela está dizendo que a responsabilidade é sua e não há o que contestar depois. Quando cabível também é quando existe o conhecimento da situação do trabalhador, da sua vida laboral, das suas patologias ou da ausência de patologias, enfim, tudo que envolve o conhecimento da área médica relativa a esse trabalhador. Nas funcionalidades do SIGWEB, então, informa-se a CID, neste momento, que originou o afastamento, e ao gravar, é um gravar parcial, e depois vou explicar por que é parcial, o sistema automaticamente envia um e-mail e um SMS ao médico para elaborar um laudo sobre a situação médica do trabalhador. E também um e-mail e um SMS ao engenheiro ou técnico de segurança para que eles façam um laudo sobre aspectos ambientais. Evidentemente que tudo isso pressupõe que a empresa tenha conhecimento dessas duas situações para que os laudos possam ser elaborados. Então, quando a perícia é agendada, complementam-se as informações com os dados dela, com o local, dia e hora, e aí então grava-se total. Então havia um gravar parcial. Com isso, o sistema sabe qual é a CID e vai colocá-la em todos os lugares onde é necessária, e também sabe o local, dia e hora, onde a perícia irá ocorrer. Elaboração de subsídios ao médico perito. A perícia é um ato bilateral, médico e periciado. A empresa não participa, pelo menos não participa fisicamente. Com isso, tudo pode acontecer. A história contada ao médico perito poderá não corresponder à realidade. Para que a empresa, então, se faça presente, é preciso que ela elabore um subsídio ao médico perito, e esse subsídio tem, inclusive, uma exigência por parte de uma resolução do Conselho Federal de Medicina, de 2021, que diz isto: por ocasião do encaminhamento do trabalhador à perícia, deve o médico entregar relatório médico ao trabalhador com a descrição das condições que se deu o acidente ou doença. Ou seja, isso é um subsídio que é entregue ao trabalhador. Nós entendemos que, além de entregar ao trabalhador, ele deve também ser protocolado na Previdência por uma questão de cautela, para que haja uma maior certeza de que ele realmente vai chegar ao seu destino. Só elaborar subsídios se houver conhecimento da doença e de razões que possam comprovar a inexistência de relação com o trabalho. Não escrever nada no subsídio do qual não se tenha um total controle, do qual não se tenha um total conhecimento. O subsídio é uma peça importante para o médico perito e ele deve conter toda a veracidade das situações. Se a empresa não tem conhecimento, ela não deve elaborar um subsídio, porque senão ela vai entrar num descrédito, digamos assim, diante do médico perito que vai ler esse documento. Se elaborar, conciso, preciso e bem documentado, com exames, avaliações, demonstrações ambientais. É um documento médico-ambiental. Se elaborado, entregar então ao colaborador a exigência da resolução do Conselho Federal de Medicina e protocolar na Agência da Previdência. O sistema redige o documento automaticamente. No momento que ele é terminado, o sistema compila todas as informações e redige o documento automático. A elaboração da contestação ao B91, que é o terceiro item desse vídeo, é uma atividade, então, multidisciplinar, como eu comentei. Envolve atividades médica e ambiental,
e jurídica. A contestação, ela acontece quando a empresa tem o conhecimento do benefício. Ele pode chegar na empresa tanto pelo comunicado de decisão, poderá demorar para chegar, como também pelo conhecimento tempestivo dos B91 a partir de importações que são feitas diretamente do site da DataPrev, onde esses benefícios ali estão. O SigWeb importa os benefícios semanalmente aos seus clientes por um robô que nós adquirimos, nós utilizamos. Ao clicar no link do site da DataPrev, abre essa tela aqui. E essa tela, então, vai se informar a raiz do CNPJ, a senha da empresa, o CAPTCHA, que está aqui, os dados. Ao clicar em confirmar, aparecem, então, todos os benefícios concedidos num determinado período para a organização. Todos. Desde o B31, B91, do 92, 93, 94 e outros benefícios. Enfim, informa-se tudo. Nós importamos todos e colocamos no sistema todos à disposição dos nossos clientes. A contestação, ela pretende reverter a espécie do benefício de 91, que impacta no FAP, para 31, que não impacta no FAP. Nós não vamos dizer que o empregado não tem direito ao benefício, até porque foi a empresa que o encaminhou para a Previdência. Vamos dizer apenas que ele não tem uma conotação ocupacional, ou vamos tentar dizer que ele não tem essa conotação. Então, por ele, ou por ela, melhor dito, a organização apresenta seus argumentos para comprovar isso, que ele não tem relação com o trabalho. E, de novo, a contestação é lida por médico perito. E ela deve ser elaborada por médico, engenheiro ou técnico de segurança. A semelhança do subsídio, a contestação tem que ser precisa, concisa e bem documentada. Exames, avaliações, demonstrações ambientais. O sistema, a semelhança do subsídio, também redige o documento automaticamente, quando ele é finalizado. E a participação jurídica é importante em casos especiais, como, por exemplo, um indivíduo ou benefício concedido para alguém que nunca trabalhou na organização. Não existe registro dessa pessoa na documentação da empresa. O que aconteceu? Não sei. Equívocos da DataPrev? Pode ser. Fraude? É possível. Alguém que pega um CNPJ da empresa, um CPF de uma pessoa, uma conta bancária, gera uma fraude. As fraudes da Previdência são dessa ordem. Por 2, 3 meses e aí desaparece depois. Como ele pega um CNPJ ou eventualmente pega um CNPJ aleatório, poderá ser esse que nós estamos olhando. E a outra situação é quando o benefício é concedido fora do período de graça. O período de graça, ele é, em linhas gerais, 12 meses, corresponde a 12 meses depois que a pessoa termina o vínculo com a sua empresa. Mas ele pode ser expandido. Ele pode ser expandido para 24 meses, quando a pessoa tem mais de 10 anos de contribuição na empresa. E ele pode ser expandido também para 36 meses, quando, além dos 10 anos de contribuição, ele não consegue trabalho. É um termo, eu não me recordo exatamente como, mas é como se fosse assim, não está empregado de forma involuntária. É mais ou menos nesse sentido. É algo muito, para mim, é muito subjetivo, né? Alguém não estar empregado e comprovar de forma involuntária. Mas, enfim, é o que tem. A contestação, ela é regulamentada por uma instrução normativa. Essa a IN 31 de 2008. E ela tem, então, a IN 31 aponta isso e outros lugares a gente observa,
existem 3 tipos de nexo técnico-previdenciário, que é o NTP, é o profissional do trabalho, individual e o epidemiológico. O epidemiológico é o NETEP. Quando se diz receber um benefício por NETEP, está se dizendo que ele recebeu um benefício por um nexo epidemiológico. Porque se for por outro nexo, não é por NETEP, é óbvio. Há muitas vezes a gente faz confusão, tá? Até porque NTP é muito parecido com NTEP. Mas enfim, vamos lá. O nexo técnico individual, ele decorre de acidentes de trabalho típicos ou de trajeto. O acidente de trajeto não impacta mais no FAP. Algum tempo atrás ele deixou de impactar. E recordem-se que acidente para a Previdência é doença. Acidente e doença são equiparados. O nexo profissional, ele é caracterizado por uma relação de exposição ao trabalhador com o fator de risco. Nós temos o profissional e temos o nexo do trabalho. O exemplo clássico do nexo técnico profissional é um trabalhador de uma indústria cerâmica que desenvolve silicose em decorrência da exposição à poeira de sílica. E no nexo técnico do trabalho, exemplos clássicos são de um trabalhador de uma metalúrgica que perde a audição pelo ruído, ou trabalhador de uma oficina mecânica com dermatose por utilizar óleo mineral. O conhecimento desses nexos é importante porque para cada um deles existem condições especiais para fazer a contestação. Veremos isso na sequência. E, finalmente, o nexo técnico epidemiológico é o que tem associação, no caso estatística, entre a atividade econômica da empresa, do seu CNAE, e as doenças. Eu colei aqui para vocês terem uma ideia de como se apresenta no Decreto 3048. Há um determinado intervalo CIT, no caso M00 ou M25, e ele é observado estatisticamente em todos esses CNAEs. Esse quadro é um quadro complexo, mas ele sumariza a IN31. Nós temos aqui a coluna do nexo técnico, a coluna do documento que é gerado. Observem que para uma contestação profissional individual, o documento chama-se recurso. E para uma contestação por NETEP, o documento chama-se requerimento. Nesse caso do recurso, que é encaminhado para o Conselho de Recursos da Previdência Social, tanto profissional como individual, observe que o requerimento é encaminhado para a agência prolatória. Adorei essa palavra. Prolatória é onde se originou o benefício. Daí a importância de nós sabermos o local, o dia, a hora, e só se sabe isso agendando a perícia, no caso contrário, teria que ficar perguntando para cada trabalhador aonde que ela vai acontecer. E um detalhe muito interessante, o requerimento, que é a contestação pelo NETEP, para ele, caso seja indeferido, cabe um recurso. Para os outros, o recurso já é o final do caminho, não tem mais nada a fazer depois. E o recurso, no caso de indeferimento ou requerimento, é encaminhado para o Conselho de Recursos da Previdência Social. Os prazos para a contestação são diferentes. O nexo profissional e o individual são de 30 dias, e aqui uma imprecisão na IN 31, que ela diz depois que tomar conhecimento. Depois que tomar conhecimento pode ser 2 dias depois e pode ser 2 anos depois. E o prazo para o NETEP é 15 dias após a entrega da GFIP. E o recurso, então, aí sim, volta para os 30 dias. Efeito suspensivo diante do FAP. Os benefícios, nexo profissional e individual, não tem. E o NETEP tem. E algo muito curioso. O NETEP, esse recurso,
tem efeito suspensivo. Os outros recursos não têm. Coisas da burocracia brasileira. É importante o conhecimento disso até por ocasião da contestação do FAP, se saber, eventualmente, um benefício que foi concedido por NETEP, foi feito um requerimento ou um recurso, e até o momento da divulgação do FAP, ele não houve um conhecimento por parte da empresa do resultado, cabe sim argumentar isso na contestação, já que ele tem efeito suspensivo e não deveria estar listado nos benefícios que impactam no FAP da empresa. O SigWeb sabe tudo isso aqui. Sabe tudo. Quem utiliza o SigWeb não há necessidade de se preocupar com isso. Ele sabe quando é recurso e quando é requerimento, ele sabe quando é indeferido, ele sabe aonde encaminhar, ele sabe os prazos, ele sabe tudo. Então, não se preocupem com isso, aqueles que utilizam o SigWeb. E agora, no site do SigWeb, vamos ver as funcionalidades que nós desenvolvemos especialmente para isso. Vamos ao site. Vou acessá-lo. Meu login e senha. Existem 4 áreas. Já vimos nos 2 vídeos anteriores a área SST, onde aparecem as funcionalidades para as medidas proativas. Agora vamos para a Previdência. Vou aumentar um pouquinho para facilitar. E aqui nós temos. Afastamentos não são incluídos aqui. Aqui apenas existe relatório de afastamentos para quem está trabalhando nessa área, ter alguns detalhes a respeito deles. CATs também não são incluídas aqui, são incluídas na área SST, mas aqui também nós temos as CATs e trabalhamos com índices e com relatórios. Basicamente o que nos interessa aqui é o que a gente mostrou: perícia, subsídio e contestação. Na perícia, ao agendamento no SigWeb, aquelas condições que a gente mostrou, é um agendamento parcial no início, no Sinforma CIT, e ao gravar esse parcial, ele automaticamente encaminha aqui para a tarefa pendente do subsídio e automaticamente encaminha também para o laudo médico e o laudo ambiental. Vou mostrar aqui como que aparece no laudo médico. Aqui, ó. Esse médico tem esperando por ele. Tem um detalhe: essa empresa é uma empresa de demonstração, então vocês vão se deparar com esses nomes e outras informações que não correspondem à realidade. É apenas para demonstração. Esse médico, então, tem uma contestação esperando para que ele faça e tem 2 subsídios. Para isso, ele já recebeu um SMS e um e-mail dizendo que de cada uma delas o que é, se é contestação ou subsídio, que está esperando para fazer. A mesma coisa para o ambiental. Ele também tem um painel de controle semelhante a esse e também recebeu informação do sistema. Não há nesse conjunto de funcionalidades troca de papel, telefone, e-mail, nada disso. É tudo sistema. O sistema controla tudo e interage com as pessoas, né, toda de uma forma eletrônica, digamos assim. Então, voltando aqui, ó, no momento que gravou, agendou no subsídio, o subsídio fica pendente até o momento em que ele termina. Quando ele termina, ele é impresso e ele é protocolado, então, na Agência da Previdência. O sistema coloca no cabeçalho do subsídio o endereço da agência, o local e o dia da perícia, para que se saiba aonde ele vai ser protocolado. Em relação aos benefícios, há todo um fluxo de processual, digamos assim, né? Que começa com contestação, que está pendente, imprimir, arquivado, protocolado, deferido, indeferido, o que é descartado. Aqui, na contestação,
nós colocamos, vamos ver se tem alguém aqui, nós colocamos aqui aqueles benefícios B91 que o próprio SigWeb informa e disponibiliza para os seus clientes. Aqui, observe que aqui existem dois B91 e um passivo de encaminhamento ao jurídico. Por quê? E o sistema informa a causa, porque ele nunca trabalhou na empresa, o sistema sabe disso. Porque nós temos o banco de dados da empresa e ele não encontrou essa pessoa e ele informa, ele nunca trabalhou na empresa. Se fosse fora do período de graça, ele informaria também. São casos passíveis de serem encaminhados ao jurídico. Esses são aqueles que são encaminhados, então, para o laudo médico. No momento em que se clica aqui em encaminhar, automaticamente eles vão para pendentes e automaticamente, como já vimos, sempre na frente, automaticamente eles vão aqui para requeridos, para o médico e para o ambiental. E cada um vai fazer o seu trabalho. Vou mostrar aqui um caso, vou clicar em abrir. E ao abrir ele mostra então todos os detalhes do caso. Ele mostra o nome da pessoa, setor, cargo, data de missão, a espécie de benefício, a CID, que foi informada lá no agendamento da perícia. E aí o médico, ao olhar isso, ele vai consultar os seus prontuários e vai saber se tem utilidade elaborar a contestação ou não. Se ele disser que não, encerra o assunto, ele só bota a justificativa porque não e o dado responsável e a empresa vai ficar sem a contestação, pelo menos da parte médica. Se ele colocar sim, o quadro é diferente. Aí tem toda uma série de informações a respeito de história profissional, dos casos e períodos, dos afastamentos, e o laudo médico, que é um laudo médico que nós fornecemos os campos para que ele preencha, com aquele objetivo, de que ele seja conciso e preciso. Muito bem. Ao terminar, então, ele vai gravar, e ele não há necessidade de fazer imediatamente. Enquanto ele não fica aqui pendente, ele vai gravando, ele pode fazer uma parte hoje, uma parte amanhã, ele tem um bocado de tempo para trabalhar, e esse tempo é definido pela própria organização. Ela pode dizer que ele tem 7 dias, ele tem 10 dias para fazer esse tipo de trabalho. E quando ele termina, então, aí ele bota concluir, e ao gravar, cancelei aqui, o benefício que estava aqui em pendentes, quem está controlando, sai da frente de novo, quem estava controlando sabe que o teu benefício já terminou, imprime, vai para o arquivo, protocola na Previdência e fica esperando o resultado. Esta é, então, ou estas são, então, as funcionalidades do SigWeb para o segundo momento reativo, que é agendamento da perícia, subsídio ao médico perito e contestação ao B91. E aqui encerro o terceiro vídeo. O quarto vídeo vai tratar de uma novidade da Previdência, importante, recomendo que vocês assistam, e também vai tratar da contestação do FAP. O que eu entendo, qual a sua relevância. Até mais.